alguns instantes. Diana Manhissa já está aqui a sorrir. Neste programa é assim, nós exaltamos a dúvida e caminhamos na certeza. São 500 anos de memória que temos. Como é que estás? Obrigada, David. Obrigada pelo convite. É bom receber-te aqui para falar deste projeto que está cada vez mais interessante e a propor-nos uma reflexão bastante relevante à volta do cinema, à volta da história do nosso país. E amanhã, este grande passo, o que vai ser esta exposição, que inaugura às 8h30 no Centro Cultural Franco-Moçambicano? Bom, a exposição que nós fazemos anualmente, ela complementa sempre o que são as temáticas do seminário que acontece na mesma época. Nós inauguramos a exposição sempre antes e depois ela decorre até ao fim do seminário que vai acontecer este ano, a 26, 27 e 28. E o tema deste ano são as antigas salas de cinema de Maputo. Gostaríamos de poder trabalhar sobre todas as salas do país, mas claro que tínhamos que nos concentrar num ponto mais concreto e específico por causa dos recursos que temos. E lançámos o convite a alguns novos parceiros, para além dos parceiros antigos, conseguimos desafiar alguns docentes da Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico da UEM, que abraçaram a iniciativa e, no fundo, esta exposição é tanto nossa como deles. Na verdade, mais de metade dos conteúdos que ali estão foram produzidos pelos estudantes do primeiro e segundo ano, com a colaboração do arquiteto Luís Lage e do arquiteto Roberto João. Então, é uma exposição sobre as salas de cinema da cidade de Maputo. Okay. O que se pretende, no fundo, com esta exposição? Bom, por um lado, aproveitar para fazer a recolha de documentação sobre estes edifícios e depois, como é óbvio, lançar um bocadinho a provocação a uma reflexão sobre o que é feito destas salas, em que estado é que elas estão, porque é que não são valorizadas enquanto património, porque é que muitas delas não têm recursos para ser reabilitadas e readaptadas para continuarem a servir como espaços de divulgação da cultura, porque é que tantas delas, algumas sofreram incêndios. Portanto, no fundo é um momento de recolha de informação, mas também um espaço de reflexão. Okay. E como é que foi o processo de curadoria, a ter em conta que discute uma atmosfera muito relevante quando se fala de cinema, que são as salas? Como é que é este processo de curadoria? Ele foi feito exatamente como eu dizia, em colaboração com estes dois professores da Faculdade de Arquitetura. O que foi de mais interessante? Como é que foi esta discussão teórica que vai determinar esta mostra? Eu te confesso que a discussão teórica se calhar só vem agora. Só vem agora? Foi um processo criativo, digamos, que espontâneo? Foi um processo que, no fundo, é muito semelhante em todas as exposições. Nós sabemos que precisamos de material documental original, nós sabemos que temos sempre e queremos sempre ir atrás das pessoas que contam essas histórias também, e no caso dos edifícios sabíamos que queríamos trabalhar com plantas e com arquivos dessa natureza, e por isso ter ido atrás da Faculdade de Arquitetura e ter provocado aqueles professores e duas turmas inteiras de alunos que trabalharam quer sobre os processos de construção e as plantas antigas dos edifícios, processos que estão arquivados no EISINAC, atual INIC, e que eles trabalharam e que nós digitalizamos. Trabalharam também através de fotografia e de medição dos próprios lugares. A maioria das salas deram acesso, pudemos entrar, apenas duas delas, se não me engano, nós não pudemos entrar, e aquelas que já desapareceram também, claro que não é possível ter acesso a elas. Eles desenvolveram maquetes em cartão tridimensionais que estarão também expostas, os alunos do primeiro ano, fizeram desenhos à vista, e os do segundo, inclusive, fizeram maquetização em software, ou seja, alguns vídeos que ficcionam um percurso por salas, algumas delas que já não existem. Ok. A escolha da cidade de Maputo deve-se à falta de dinheiro para percorrer um país inteiro, mas existe um espaço que é muito importante quando se fala de cinema neste país, que é a cidade da Beira. Como é que olham para a intervenção numa visão mais nacional, desta ideia de discutir os espaços, as salas e a memória à volta do cinema moçambicano? Eu acho que o caso da Beira é um, mas não é o único. Existiram também, e existiram muitos espaços em Nampula e pelo resto do país. A história toda ela é múltipla, não poderíamos nunca ficar centrados em Maputo, mas a questão é que passa um bocadinho por esta palavrinha que aparece sempre junto ao nosso logo, que é projeto. Projeto. Nós somos projeto enquanto não tivermos os recursos para deixar de o ser, para passar a ser um museu a sério, o que significa recursos não só financeiros, mas recursos humanos e técnicos para poder desenvolver as atividades numa escala nacional
e em permanência, não é? Ao longo de todo o ano. Na verdade, aquilo que nós fazemos desde 2006 até agora é, em regime voluntário, em regime de part-time, uma equipa de base, alguns estagiários e estes outros parceiros que nós vamos provocando e que vão aceitando estes desafios. Mas, quer dizer, poderíamos fazer muitíssimo mais e deveríamos fazer muitíssimo mais se tivéssemos uma equipa fixa que trabalha ao longo de todo o ano, um espaço digital... Paga para o efeito, não é? Com certeza, com salário, sim. E haverá uma discussão no âmbito de um workshop e de um seminário. O que, no fundo, querem influenciar no país por via desta intervenção que privilegia a troca de experiências, de perspectivas sobre a questão de cinema e da memória do país retratada em imagens e som? O workshop é tão simplesmente trabalhar sobre esta possibilidade de estas salas, apesar de estarem quase todas elas em situação de degradação e de necessidade de reabilitação, pensar e conceber um percurso turístico a pé por estes espaços. Nós vamos concentrar-nos nas salas que estão na zona da Baixa, ou seja, da 24 de Julho para baixo, e conseguir com essas 4 ou 5 salas, pensar com estes 16 participantes e 1 ou 2 formadores, repensar um percurso turístico destas salas, usando tecnologias digitais que hoje nos permitem coisas tão simples quanto o visitante ter o seu próprio guia sem existir um indivíduo ali ao lado, ou poder ter uma tradução, um visitante estrangeiro, sem que o guia que está ali conheça ou possa dominar várias outras línguas. Portanto, vamos trabalhar um bocadinho nessa base e é esse o objetivo do workshop, é sobre estas salas e sobre os conteúdos desenvolvidos para a exposição, pensar um percurso turístico. Um seminário que vai acontecer de 26 a 28 do mês em curso, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, com painéis muito interessantes, bastante ricos. A primeira mesa tem como título As Antigas Salas de Cinema de Maputo, Património e Presente. E também uma mesa que vai discutir novos modelos de exibição, pensar tecnologias e sustentabilidade, nessa ideia assente na ideia de criar mecanismos digitais que possam permitir que um turista possa conhecer e mergulhar nisto numa perspectiva turística, mas também haverá espaço para apresentação de artigos. Quero falar sobre isto, em específico a questão da escolha, os termos de referência que tiveram em conta para a seleção dos artigos a serem apresentados. Eu te confesso que este ano, porque os nossos painéis eram formados exclusivamente por cineastas profissionais e arquitetos e investigadores nacionais, nós não lançámos um call para artigos como fizemos nos últimos 3 anos. Mas, curiosamente, porque a maior parte dos pesquisadores que trabalham sobre os temas do cinema moçambicano são um núcleo relativamente reduzido e fechado em vários países do mundo, eles próprios, alguns nos diziam, mas então este ano não lançaram o call, eu quero vir. E então, conhecendo o tema, propuseram ou autopropuseram alguns trabalhos. Na verdade, só vem a Inês Dias, que é uma portuguesa baseada nos Estados Unidos, e para complementar, por curioso, uma das estagiárias do projeto, que é finalista do curso de História da UEM, estava no momento de decidir a sua monografia e optou por trabalhar exatamente este tema. Então ela vai apresentar o seu projeto de monografia, acho que é uma oportunidade interessante para ela e é uma oportunidade fantástica para nós de conseguir perceber que um estagiário de um projeto desta natureza acaba criando uma relação com o seu próprio trabalho de investigação. Então são 2 artigos que vão ser apresentados e os outros dias são as mesas redondas. Muito obrigado, Diana, pela sua presença, bom trabalho e até breve. Ok, obrigada. Fica aqui a conversa com Diana Manhissa, volta da exposição Antigas Salas de Cinema de Maputo, no âmbito do projeto